Policial Civil do Estado de Minas Gerais, seja muito bem-vindo a mais uma live e dessa vez estou aqui reunido com a doutora Ludmila. Eu sou o Júlio Abeilardi, advogado com atuação no direito administrativo com ênfase em servidores públicos. E a minha colega, a doutora Ludmila, também atua nessa área do direito, né? E a gente vem ajudando os servidores na defesa dos seus direitos perante o judiciário, tirando dúvidas, né? E nessa live a gente vai falar justamente sobre auxílio-refeição, um recente direito que você, policial civil, agora passou a ter direito de entrar na justiça, reivindicar os seus direitos perante o judiciário. Não é mesmo, Ludmila? E nesse bate-papo a gente vai falar um pouquinho sobre esse recente direito dos policiais civis. Seja Isso bem-vindo, mesmo. então, Ludmila. Muito obrigada, doutor Júlio. Vai ser um prazer estar fazendo esse bate-papo aqui para tirar algumas dúvidas, né, que têm chegado até nós sobre esse direito dos policiais civis. Está sendo bastante discutido atualmente. Verdade. E, então, para a gente iniciar, vamos falar sobre lei, né? E a gente teve uma legislação inicial que inaugurou o direito dos policiais civis terem direito, então, ao auxílio-refeição. E essa lei, está aqui na minha tela, é a Lei Estadual 22.257 de 2016. Eu vou projetar aqui para a gente poder ler e vocês acompanharem o raciocínio com a gente, né? Então, essa lei, ela já está no nosso ordenamento jurídico desde 2016, não é, Ludmila? E o que Isso. prevê essa lei aí? Como que surgiu esse direito? Então, o Vale Refeição, que é o nome que foi dado por essa lei em 2016, né? Ele já está previsto lá no artigo 189, onde estava prevendo que será concedido ao servidor em efetivo exercício no órgão ou entidade cuja jornada de trabalho seja igual ou superior a 6 horas, como ajuda de custo pelas despesas de alimentação, observados os critérios e condições mínimos definidos em decreto, o vale-refeição, ou valores diferenciados de vale-alimentação, com parâmetros e limites distintos daqueles definidos no artigo 47 e 48 da Lei 10.745, de 25 de maio de 1992. Então, como a gente pode perceber, essa lei, ela trouxe aí o vale-refeição, que seria pago ao servidor em efetivo exercício no órgão, com jornada igual ou superior a 6 horas, certo? Como uma ajuda para despesas na alimentação. E esse vale-refeição, ele é diferente daquela ajuda de custo paga anteriormente pela Lei 10.745 de 92, que lá no artigo 47 e 48 previa o vale-alimentação. A gente pode dizer que é uma verba também de caráter alimentar, o objetivo é o mesmo, porém ela estava prevista com um nome diferente, né, naquela época. E aí a lei de 2016 veio trazendo essa nova previsão, que agora é o vale-refeição, né? Isso. Então, mudou o nome, mas o objetivo é o mesmo, não é? Sim, é o mesmo objetivo, o E- mesmo fim de custear Uhum. as despesas de alimentação do servidor, né? Porque eu já ouvi falar aqui, alguns policiais civis, ô Ludmila, sobre, doutor Júlio, meu vale alimentação, meu auxílio alimentação, meu auxílio refeição. Então, qual que é o termo certo para a gente poder Uhum. falar? A gente pode continuar falando dessa forma ou a lei estabelece um termo jurídico correto? Não tem distinção. Assim, a distinção é apenas de nomenclatura, mas para fins de recebimento, a verba é a mesma, né? Ótimo. Mas o texto legal que está lá na lei escrito é vale refeição, né? E isso agora, né, na última lei de 2016, é o vale-refeição, que é o termo que está sendo utilizado atualmente. Então, ótimo. Então, vamos usar, então, a partir de agora, esse termo que está lá na lei, vale Sim, refeição. Aí vamos agora começar a entender, né? Por que que o policial civil não está recebendo essa verba? Está na lei, mas ele não recebe essa verba. Então, parece que teve um decreto aí que tirou os policiais civis do rol dos servidores, né, para receber essa verba, né? E eu vou projetar aqui
esse decreto para a Ludmila continuar comentando para a gente. Muito bem. Então, dando sequência, a gente tem aí um decreto, né? Sim, esse decreto estadual que veio em 2017, então, logo após, né, a lei de 2016, a Lei 22.257, veio o decreto para regulamentar essa lei. E aí ele estava prevendo lá no artigo 3º que não terá direito à ajuda de custo, de que trata o artigo 1º, o policial civil, né, no inciso 2, o policial civil, o policial militar e o bombeiro militar. Então, esse decreto aí, de forma totalmente ilegal, ele excluiu o policial civil do rol de servidores com direito ao vale-refeição. Mas aí alguns policiais civis também me perguntaram, Ludmila, mas está lá no decreto que a gente está excluído, por que esse decreto, então, é ilegal ou inconstitucional? Pois é, essa que é a dúvida, né? E muitos até acham que não tem realmente direito por conta do decreto. Mas é importante a gente ressaltar que o decreto, ele, hierarquicamente, ele é inferior à lei, e a função do decreto executivo é definir parâmetros para a execução da lei original, né? Então, ele não tem, não há essa possibilidade de estar restringindo direitos. Ele não pode criar novos direitos e obrigações e também não pode restringir. Então, se a legislação de regência, ela previu esse direito para o servidor público em geral, o decreto, quando ele foi editado, ele apenas tinha a função de definir os parâmetros, formas de pagamento, né, e alguns critérios, mas não, de forma alguma, está restringindo o direito do servidor. Muito bem, então, não cabe a decreto restringir direitos que estão previstos na lei. Então, esse decreto é inconstitucional. E mais para frente a gente vai ver algumas decisões judiciais que já julgou esses decretos inconstitucionais, né? Sim. E lembrando que ele foi uma exclusão totalmente imotivada, injustificada, né? Que a gente entende que é injusto, porque o servidor, todos os servidores teriam que ter a mesma forma de tratamento, né? E ser observado aí os direitos de forma igualitária mesmo. Então, foi uma exclusão que não há justificativa, tanto policial civil, militar, bombeiro, de ser retirado esse direito deles, né, sem nenhuma razão. Verdade. Por exemplo, os professores, muitos deles têm alimento fornecido na escola, né? Então, talvez a gente tenha um motivo por detrás disso para não fornecer o pagamento em espécie. Então, a gente até considera isso razoável, porque eles Sim. alimentam no colégio. Mas e a Uhum. Polícia Civil? Eles têm cantina gratuita lá? Não tem. Eles dedicam deles energia e precisa também ser tratado de forma igualitária com os outros servidores, né? Sim, Tá mas certo. esse requisito, né, de não haver fornecimento de alimentação no local de trabalho, ele já está previsto no decreto também, para outros servidores, né? Uhum. Então, realmente não justifica a exclusão somente dessa categoria, né, dos policiais. Isso. E interessante também, Ludmila, que para cada decreto regulamentar tem que vir uma resolução também. Então, parece que é assim, ó, a lei cria o direito, o decreto regulamenta, e a resolução vai falar sobre valores, coisas mais específicas, né? Os parâmetros de pagamento mesmo. Então, a gente Uhum. agora podia, então, falar sobre a resolução que regulamentou esse primeiro decreto de 2017. Deixa eu projetar aqui na minha tela, então. Então, seria a resolução do ano seguinte. Resolução COF, número 1, de 4 de abril de 2018. E aí, o que essa resolução trouxe para a Sim, gente? essa resolução da Câmara de Orçamento e Finanças, ela veio trazendo aí os parâmetros mínimos, né, para fazer o pagamento do vale-refeição. Então, ela dispôs lá que fica assegurada, conforme requisitos e procedimentos estabelecidos no Decreto 47.326, de 28 de dezembro de 2017, a concessão de ajuda de custo para despesas com alimentação,
na forma de auxílio alimentação ao servidor público. E aí, no próximo artigo, o artigo 2º, ela estabeleceu os valores, né? Inciso 1, R$ 40 por dia efetivamente trabalhado, aos servidores de carreiras de nível fundamental e médio. No inciso 2, R$ 53 por dia efetivamente trabalhado, aos servidores de carreira de nível superior. E no inciso 3, R$ 53 também, por dia efetivamente trabalhado, aos servidores ocupantes exclusivamente de provimento em comissão. Então, a gente pode observar que ela fez uma distinção aí por níveis de cargos, né, por carreira. Então, em cada nível, ela estabeleceu um valor diferente a ser pago. Muito bem, interessante que essa resolução ela passou a ter vigência já em abril, né, de 2018. E aí os policiais civis, eles entram aqui com o direito de pleitear R$ 53, correto? A partir Sim, carreiras dessa... de nível superior, né? Tá. Então, é interessante, só abrindo um parênteses aqui, que o policial civil, ele procure um advogado especialista na área do direito administrativo e que esteja habituado em cuidar de interesses de servidores públicos, porque há necessidade de fazer cálculos, né? De elaborar planilhas, para especificar qual é o valor a título de atrasados que o policial civil vai ter. Porque são resoluções diferentes. Olha, perceba que a gente está falando da primeira resolução, que previu o pagamento de R$ 53 por dia de trabalho. Mas aí vamos adiante, né? A gente tem mais uma legislação aqui, que é mais um decreto que revogou aquele primeiro decreto. Então, olha só como que é muito específico esse direito. Deixa eu compartilhar minha tela para a gente comentar, então, o próximo decreto. Olha, é o decreto estadual, que nasceu em 2020, 48.113. Aí, o que aconteceu, Ludmila? Então, esse decreto aí é o mais conhecido, né? E os clientes, inclusive, quando vêm questionar, eles falam somente desse decreto, não têm conhecimento que já havia um decreto anterior, em 2017, com a resolução de 2018. Então, eles desconhecem que esse direito é mais antigo, né? A gente pode estar requerendo aí o retroativo. E o decreto de 2020, ele revogou o decreto de 2017, mas ele manteve a exclusão do policial civil. Então, no artigo 4º, né, não terá direito à ajuda de custo. Inciso 2, o policial civil, policial militar e bombeiro militar. Então, aí, mais uma vez, manteve-se a exclusão. Parece que ele copiou e colou, não é? O mesmo texto que tinha lá no primeiro decreto, ele repetiu aqui, restringindo o direito também ao recebimento do policial civil. E aí o argumento é o mesmo, para pedir a declaração da inconstitucionalidade desse decreto. E o decreto não tem o poder de limitar direitos previstos numa lei ordinária. Né? Sim, ele ultrapassou, né, extrapolou os limites da função mesmo, do decreto, que seria apenas regulamentar. Isso. E lembrando, novamente, daquela regrinha. Para cada decreto, nós precisamos ter uma resolução, porque o decreto não vai fixar valores, direitos a receber. E aí cabe a resolução, e aqui a gente também tem mais uma resolução para esse decreto. Então, vamos ver que resolução que é essa. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Então, é a resolução COFIN, PM, Polícia Civil de Minas Gerais, número 1, de 22 de abril de 2022. E o que diz para nós aí? Essa resolução já foi editada de forma conjunta, né, com a Polícia Civil, então, aí bem específica, e no artigo 1º, ela já dispunha que ficam definidos os parâmetros e limites para a determinação do valor da ajuda de custo específica, com valores diferenciados de que trata o inciso 2, parágrafo 3º do artigo 1 do decreto número 48.113, de 30 de dezembro de 2020, que a gente acabou de ver, e também dispor sobre as condições para seu pagamento no âmbito da Polícia Civil de Minas Gerais. Então, vejam só que é bem específico da Polícia Civil, né? E interessante que a resolução,
ela entra em contradição com o decreto. Porque, veja bem, o decreto excluiu a Polícia Civil e a resolução vem e regulamenta para a Polícia Civil. Olha que doideira. Contraditório, né? É. Então, a gente tem uma situação aqui inexplicável, porque uma resolução ela tem que observar o decreto. O decreto excluiu a Polícia Civil, então a resolução não podia regulamentar para a Polícia Civil, mas regulamentou. E a Polícia Civil não paga administrativamente os militares, porque eles falam que existe um decreto que é maior que uma resolução. E por isso, o policial civil tem que contratar um advogado e exercer o seu direito perante o judiciário. Infelizmente, nem sempre a administração cumpre, né, o que está na legislação, e aí é necessário recorrer ao judiciário mesmo para efetivar os direitos. Isso, e essa resolução, Ludmila, ela trouxe valores também. Ela aumentou os valores daquela primeira que a gente viu. Era R$ Vamos ver. 53, né? Uhum. Vamos ver quanto que é agora que os policiais civis podem pedir? Então, vamos compartilhar novamente aqui a tela. Isso, pode comentar para nós então, Ludmila, faz favor. Sim, o artigo 2º, então, trouxe aí o valor do Vale-Refeição a partir de 2022, com vigência a partir de maio, salvo engano, de 2022, né? No inciso 1, uma parcela fixa no valor de R$ 50 por dia efetivamente trabalhado. E inciso 2, uma parcela variável no valor de R$ 25 por dia efetivamente trabalhado, cujo pagamento está vinculado ao efetivo cumprimento das metas previstas no Plano de Metas e Indicadores 2022, constante do anexo 1 desta resolução. Então, olha só, doutor Júlio, aqui a gente já tem outros critérios para pagamento. Ela não fez aquela distinção por níveis de cargos, né? Mas ela trouxe aí um valor fixo e um valor variável que seria pago conforme a avaliação de desempenho. E interessante que o Estado, ele peca muito com relação ao programa de avaliação de metas. Muitas vezes ele não faz. Uhum. E aí, o servidor vai ser prejudicado em receber a parcela variável? Não. Não pode, né? Enquanto o Estado não criar critérios para fazer a avaliação de desempenho do servidor, ele tem que receber o valor cheio de R$ 25. Então, a gente está falando aqui que a partir de maio de 2022, o policial civil passa de R$ 53 para R$ 75 por dia o seu vale-refeição. Um valor considerável, né? É considerável, porque parece, né, Ludmila, que até quando o servidor não está em atividade, mas está recebendo, ele é considerado em efetivo serviço, né? Eu vou te dar alguns exemplos: férias, licença maternidade. Verdade. Todos esses períodos de afastamento, com valor, com recebimento da remuneração, né, são afastamentos com a remuneração, também são considerados dia de efetivo exercício. Embora haja também essa discussão, né, mas a gente tem visto que a jurisprudência, o judiciário tem sido favorável nesse sentido. E o próprio Estatuto da Polícia Civil, ele deixa claro, né, quais são o que é considerado efetivo exercício, né? Então, a gente não tem dúvidas de que esse direito, ele se estende também para os dias não trabalhados. Ludmila, e só para comentar aqui com o pessoal que está nos assistindo, a gente tem uma novidade de um artigo jurídico que a gente escreveu em conjunto, não é? É uma surpresa. Você quer comentar? Então, nós decidimos fazer esse artigo porque a gente entende que muitas pessoas, né, muitos servidores estão sendo prejudicados, perdendo aí valores, né, no seu rendimento mensal, valores que deveriam compor sua renda para ajudar na alimentação, tanto do servidor como da família. E não é justo, né, que somente a Polícia Civil, militar, seja excluída, porque fizeram concurso, né, todo aquele processo também para entrar aí no órgão público, como todos os outros servidores. Então, a gente fez esse artigo informativo
para estar levando mesmo mais informação aí do direito para todo Legal. mundo. Olha, eu e a Ludmila, além de sermos advogados, nós somos escritores de artigos jurídicos. E eu tive o enorme prazer, privilégio de escrever, em conjunto com a doutora Ludmila, um artigo falando exatamente sobre o direito de os policiais civis do estado de Minas Gerais receberem o Vale-Refeição. E lá, nesse artigo, a gente fala muito mais coisas. Aprofundamos sobre essa questão de recebimento mesmo não trabalhando, estando em férias, ou então quando a mulher está em auxílio maternidade, né? Como que o judiciário encara o auxílio-refeição? A gente transcreveu lá para vocês, policiais civis aqui do estado de Minas Gerais, vários julgamentos favoráveis para você entender tudo que está por detrás desse direito. Tá bom? Então, como que você consegue um exemplar? A gente vai presentear as delegacias de polícia civil, a gente vai enviar pelos correios. Se você conseguir um exemplar, ótimo. Se não, pede um colega uma fotocópia, tira um xerox, bate foto, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E teremos também uma versão digital. É só nos pedir pelo nosso WhatsApp, que a gente vai ter o prazer também de encaminhar para vocês. E no final dessa live a gente vai disponibilizar aqui os nossos contatos, tá bom? Isso. Vamos falar então um pouquinho agora sobre os julgamentos. Como que o Poder Judiciário está administrando, como que ele está julgando essas questões do auxílio-refeição. Deixa eu projetar aqui um recente julgamento. Pronto. Então, temos aqui o juiz Thomas Ferreira. Ele julgou procedente os pedidos iniciais. Então, ele disse que reconhece o direito da parte autora ao auxílio-refeição. Perceba, Ludmila, que o juiz ele não usou a técnica, né, de usar a expressão que está prevista em lei. Vale-refeição, mas não tem problema. Não, eles confundem muito mesmo, esses termos. Mas não tem problema porque o efeito na prática vai ser o mesmo. Interessante que ele disse, olha, que vai compreender os períodos de férias regulamentares, férias prêmio, exatamente, licenças. Olha que interessante. É o que a gente acabou de falar, né? E condena o réu ao pagamento. Quem que é o réu aqui? É o Estado de Minas Gerais, tá? Das diferenças apuradas a título de auxílio-refeição nos períodos em que a autora esteve, inclusive afastada do trabalho. Uhum. Esse processo ele é referente a um policial civil, não é isso, doutor Júlio? Sim. A gente não colocou o nome das partes aí, mas ele é bem específico. Todos esses casos que a gente são de policiais civis aqui do Estado. Uhum. Temos um outro processo, agora julgado pelo juiz Max Wild. E ele, no seu voto, na sua decisão, ele colocou um parágrafo que eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte: pontua ainda que, embora o artigo 4º, inciso 2 do Decreto 48.113 de 2020, haja excluído os policiais civis da categoria de servidores aptos a receber a ajuda de custo discutida, tal exclusão deve ser considerada ilegal. Igual a gente falou, é inconstitucional. O decreto não pode excluir direitos, ele só pode regulamentar. Eis que não amparada na lei de regência, ou seja, o referido decreto, no ponto, extrapolou a sua função regulamentar. Então, o decreto foi além. Exatamente. Então, ele disse que esse decreto ele deve ser o quê? Desconsiderado do ordenamento jurídico. É como se ele não existisse. E aí a gente vai para a lei que previu, então, o direito dos militares, aliás, dos policiais civis receberem os militares também. Excluiu os militares também. Sim. Mas e aí? Será que os militares podem entrar na justiça? A gente ainda não tem nenhum precedente jurídico. É uma outra discussão. A gente vai criar até uma outra live, né, Ludmila? Vamos falar depois sobre os militares e o direito. Porque o militar tem um regime diferenciado, né? Então, é
Mais detalhe. Em mais detalhes. Vamos, Mas, então, só concentrar, então, nos policiais civis, né? sim, o policial civil, nós já fizemos todo um estudo, né? Nos debruçamos aí em cima do tema durante esses últimos dias para estar entendendo a fundo e chegamos a essa conclusão de que realmente há o direito e eles devem buscar isso judicialmente. Perfeito. Vamos ver mais uma decisão, então. Olha. Então, a gente tem aí um acórdão, Ludmila, quer comentar ele para nós? Tem um acórdão do relator, juiz de direito, Renzo Giacomo. Sim, esse acordo é um precedente muito bom, já da segunda instância, né? Então, o processo ele foi discutido em primeiro grau, chegou ao segundo grau e aí tivemos uma decisão favorável também. Ele disse assim, né, o relator, os decretos estaduais número 48.113, de 30 de dezembro de 2020, e número 47.326, de 28 de dezembro de 2017, nos quais está fundamentada a conduta administrativa atacada, configuram o que a doutrina denomina regulamento executivo, pois complementam a lei, contendo normas para sua fiel execução, sem poder, contudo, trazer inovações à ordem jurídica, tais como a criação de direitos, obrigações e proibições em razão do princípio da legalidade. Então, olha só, ele disse aí que ambos os decretos são ilegais, justamente pelo que a gente já comentou, né, de estar excluindo aí, restringindo direitos previstos na legislação. Exatamente. E o interessante, Ludmila, é que, no meu entendimento, isso é um direito líquido e certo, e tem uma natureza alimentar. Então, é possível que o advogado peça uma liminar, uma tutela de urgência no processo, para que o juiz já conceda no início do processo o pagamento do auxílio-refeição, do vale-refeição. Você pensa assim Sim, também? claro, também, com certeza, a gente pode estar pedindo em caráter liminar, e inclusive ressaltando que a importância do recebimento desse vale alimentação para a Polícia Civil decorre também da própria atividade da polícia, né? Que é uma atividade de risco, eles não têm horário fixo, né, de trabalho, fazem aqueles plantões. Então, assim, mais do que ninguém, eles fazem direito, né, fazem justo, e com certeza é um caráter alimentar, como o próprio nome já diz. Verdade. Então, a gente coloca aí que um processo desse tipo, ele tenha uma duração na justiça de aproximadamente 2 anos. 2 anos e meio para receber os atrasados. Mas se o advogado do policial civil pedir já uma tutela de urgência, uma liminar, ele não vai precisar esperar todo esse transcurso de tempo de 2 anos, 2 anos e meio para receber o direito dele só no final. Ele Para já pode, começar a durante o receber. processo, receber o benefício e deixar o processo, que é longo, né? A justiça é demorada, infelizmente, mas tem esse benefício de se pedir, então, a liminar, né? Isso. Eu vou compartilhar aqui, então, Ludmila, os nossos contatos com o pessoal que está nos assistindo. Então, sou Júlia Beilardia, minha OAB é a 132156, e o meu contato de WhatsApp é o 32 99903 6307. Pode se apresentar também, Ludmila. Vou me apresentar. É só uma outra questão, doutor, que a gente acabou esquecendo de falar, que também foi uma dúvida de um cliente, né? Entrou em contato em relação a custos desse processo, e a gente deixa aqui claro para eles que a gente pode ajuizar essa ação no juizado especial da Fazenda Pública. Então, na primeira instância, a gente sabe que não teriam custos, né, despesas com a ação, então é bem tranquilo aí também de estar resolvendo, né, sem ter nenhum ônus. Isso, então, o policial civil já... Então, agarra essa dica da doutora Ludmila. Quando você procurar um advogado especialista na área, peça para que seja ajuizada a sua ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, porque dessa forma você não vai ter o risco de pagar custas judiciais, não é isso? Isso mesmo, detalhe Ótimo. importante. Então, me apresentando, né, sou a doutora Ludmila Santana,
O meu contato é o telefone, o WhatsApp também, 339-9985-7684. E a gente fica à disposição, né, doutor Júlio? Com certeza. Se surgir dúvidas, se quiser falar comigo ou com a doutora Ludmila, a gente está aqui à disposição, tá bom? Isso mesmo. Só entrar em Ludmila, contato. muito obrigado, tá, por essa live. Foi muito bom e esclarecedor. Eu acho que a gente precisa, né, sempre trazer para os servidores públicos atualizações sobre os seus direitos, né? E quando a gente se reúne para discutir uma lei, um direito, eu acho que todo mundo sai ganhando, né? Com Muito certeza. obrigado. Então, Obrigada. pessoal, muito obrigado também pela participação, a presença de vocês, né, nessa live, e até uma próxima. Fique com Deus e até mais. Até mais, Tchau. abraço.